Geralmente é assim. Salmo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Vamos fazer algo aqui meio raro, né, inédito. A gente vai tentar vencer 17 versículos aqui nessa noite, numa noite, né, 1 hora. Você me acompanha aí? Vou trabalhar bem aqui hoje, hein? Então vamos lá. Salmo 7 diz assim: Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem, livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Verso 6, levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos orar uma vez mais ao Senhor, rogar para que Ele nos abençoe, fale ao nosso coração e que saiamos daqui ricamente edificados pela sua palavra. Oremos a Ele. Bendito Deus, uma vez mais aqui estamos com o desejo de cultuar o Senhor, e estamos fazendo exatamente isso. Já te confessamos os pecados cometidos, já te apresentamos as nossas gratidões ou aquilo que está no nosso coração e que é uma expressão de gratidão exatamente pelo fato de o Senhor nos conceder, seja corriqueiramente ou seja esporadicamente, o que a gente chama das bênçãos ordinárias e extraordinárias. Bem como já te louvamos através de vários cânticos, também já contribuímos em prol da tua causa, assim como rogamos para que os nossos filhos também possam cultuar-te. E nesse momento continua o culto a ti, mas é um momento muito especial, Senhor, porque através da tua palavra tu falas ao nosso coração. Tu és tão bom que estamos aqui para adorar-te, bendizer-te, mas ao fazermos isso, não saímos daqui vazios, muito pelo contrário, saímos daqui ricamente abençoados pelos céus. E é essa razão que nós expressamos toda a nossa gratidão a Ti também, Senhor. Uma vez mais aqui estando, para adorar-te e bendizer-te, sairemos daqui alimentados pela Tua palavra. Faz isso, porque no fim da história é o Senhor que há de ser glorificado, à luz de tudo que ponderaremos, que pensaremos, que amadureceremos nessa noite. Para a glória e louvor do Teu nome, assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu batizei o meu sermão da noite com, basicamente, você percebe que não houve muita criatividade de minha parte, haja vista que o capítulo número 7 tem um título em negrito, eu só fiz cortar o finalzinho, e diz assim: Deus defende o justo, aí eu cortei o restante, contra o ímpio. Porque a minha ideia, e aí, para você não dizer que eu estou, Rosiane, mudando a Bíblia, né? O pastor agora está se achando tanto que é capaz de dizer o que é que tem que estar na Bíblia ou não, não tem nada a ver com isso.
Haja vista que essas divisões, esse texto em negrito, as divisões capítulo, versículos, você não tinha nos textos originais, e isso a sociedade bíblica, ou os que traduzem, eles fazem isso para nos ajudar, nos auxiliar a compreender melhor algumas passagens. Você vê onde é que ele fechou um assunto, começou outro, eles, boa parte ou a grande maioria dos casos, eles acertam, outras eles dão uma escorregada, e é por isso que a gente se sente à vontade para dizer assim, poxa, pode ser Deus defende o justo, porque Deus defende o justo, defende contra o ímpio, defende contra as mais variadas circunstâncias que o justo passa nesse mundo. À luz disso, eu queria que você pudesse pensar junto comigo, e se você já percebeu, embaixo aí, você tem eu acho que é itálico, né? Tem um subtema aí itálico que diz assim, canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cush, benjamita. Davi, portanto, à luz do que aqui está sendo dito, Davi compôs este salmo por causa das palavras proferidas contra ele por este homem chamado Cush aqui. E quando você chega no capítulo número 7, a gente teve a possibilidade de estar estudando alguns salmos 3, 4, 5, 6, em alguns deles em outra ocasião, mas o 7º salmo aqui é um fechamento daquilo que começa desde o salmo de número 3. Então é uma compilação de salmos aqui, do 3 ao 7, que estão no mesmo contexto em que Davi aqui escreveu. Salmos que possivelmente, como você deve lembrar de semana passada, eles foram escritos ou no período em que o salmista estava fugindo do seu filho Absalão, que deu um golpe de estado, fazendo com que ele pudesse perder o reino, e Absalão, que era o seu filho, assumiu o trono. Esse é o enredo. Então Davi está indo, fugindo, para que não perca a vida, porque seu filho, junto com o exército que fica, eles querem matar Davi, porque ele quer dar o golpe de estado e dá bem dado, então ele quer matar Davi, e Davi foge para que não morra nas mãos ou do seu filho, ou do exército que agora está do lado do seu filho, que outrora estava do lado dele. Então esse é o contexto. Já vimos que Davi vai pelo deserto, está se escondendo num lugar noutro, em cavernas, não sabe onde dormir, não sabe onde ficar, não tem comida certa, água certa. Então esse é o contexto, e uma das passagens está lá em 1 Samuel, fala que Davi vai subindo o monte chorando, porque obviamente a gente ser traído por alguém já é doloroso, ser traído por alguém que faz parte do nosso seio familiar, a tragédia é maior. Tanto é que aquela famosa frase, né? Até tu, Brutus, ou seja, até você que estava do meu lado, a dor é muito maior quando são pessoas que estão ao nosso lado. Esse é o contexto aqui. Então, Salmo de número 3 até Salmo de número 7 é dentro desse escopo em que Davi sofre um golpe de estado. Neles são descritos sentimentos, nesses salmos são descritos reações e aspirações de um homem de Deus, um crente, diante dos conflitos que nós enfrentamos, que ele enfrentava no caso, diante dos distúrbios terríveis que Davi aqui passou, e por que não dizer, são orações de um homem que viveu intensamente a sua fé, no meio de um tsunami, poderíamos dizer aqui. Um homem com muitas falhas, é verdade, Davi é um homem, ele não é um herói todo certinho, que não tem falhas, que não tem erros, que não escorrega, muito pelo contrário, Davi escorrega, e muitas vezes você conhece a história de Davi, sabe que ele escorrega feio, ele tropeçou muitas vezes, e ao pegar os salmos, vimos que algumas situações que ele estava passando, era de fato algumas coisas que ele tinha plantado, e agora chegou a hora de colher, e muitas vezes ele estava colhendo o amargor das ervas ou das sementes ruins que ele tinha plantado. Mas o ponto é que Davi se apega a Deus, e essa é a marca de todos estes salmos, um apego profundo por Deus. Em muitos problemas que Davi passou, vemos e vimos, Salmo 3, 4, 5, 6, 7, vamos ver aqui, ele mostra-nos que os inimigos crescem, ele mostra que a situação muitas vezes está cada vez mais desesperadora, ele diz que consegue dormir, Salmo 3, Salmo 4, você chega no 5, no 6 e parece que o sono já não é algo comum a Davi,
Então você vê que ele vai deixando claro as suas limitações físicas nos Salmos, a falta de comida talvez a falta de segurança, por isso que ele vai de um lugar para outro, somando-se à enfermidade física que o Salmo de número 6 dá-nos a entender que Davi também padeceu. Agora chega mais um fator em todo esse sofrimento que já vem desde o Salmo de número 3, que é uma falsa acusação que Davi aqui sofre desse homem chamado Cush. Mais uma vez chama a sua atenção para a epígrafe daqui do Salmo, que é um título, um tema, quando ele diz: canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush, benjamita. Ninguém sabe quem foi esse homem chamado Cush, ele só é mencionado aqui nesse salmo, que dificulta o nosso trabalho como expositor para tentar saber quem era esse rapaz. E diante do que eu já disse para você, ele está sofrendo acusação falsa aqui, mas é interessante porque parece ser uma forte falsa acusação contra Davi. Só que aqui começamos a ter luzes, Raíssa, no fim do túnel. Por quê? Porque embora não saibamos ou não vemos Cush aparecendo em outros textos bíblicos, uma coisa nos chama a atenção. O texto aqui, ou o tema diz que ele era benjamita, e isso esclarece para mim, em parte, o que foi essa acusação, ou as motivações que levaram esse rapaz a fazer essa falsa acusação. Nós sabemos que o antigo rei de Israel, antes de Davi, você lembra quem foi? Antes de Davi, quem foi? Saul, exato. Antes de Davi foi Saul. Lembra de que tribo Saul era? Da tribo de Benjamim. Aí começa a ficar interessante e você percebe que a gente vai começando a fazer um trabalho de investigação aqui. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Deste modo, a tribo ou parte da tribo de Benjamim olhava para Davi com um olho meio atravessado. Tem aquele tipo de gente que olha para você assim e você não desce para ele, ou não desce para aquela pessoa. Davi era um indivíduo que não descia na boca dos benjamitas, porque antes eles eram da tribo de Benjamim, da família real. Quando Davi se torna rei, consequentemente Saul perde o trono. Por certo, eles, os benjamitas, perderam parte dos privilégios, ou dos muitos privilégios que eles tinham. E isto pode ser o motivo dos ataques por parte dessa família contra Davi. E um destes era o rapaz aqui descrito, Cush. Para isso eu queria convidar você nesse texto, 2 Samuel, capítulo 16, verso 5. Imagine que você é quase um Hugo da vida, um investigador aqui. Você vai investigar junto comigo. Como é que a gente vai descobrir aqui essa falsa acusação? Depois que a gente destravar, a gente identificar boa parte do que é essa acusação, aí flui o texto fácil, embora tenhamos 17 versículos. Mas vamos lá, porque aqui nós temos um registro das acusações feitas a Davi por alguém exatamente dessa família aqui, e aqui estamos no contexto de Davi fugindo, lembra? Esse texto aqui é Davi fugindo de Absalão, porque ele está sendo ameaçado de morte. Isto posto, 2 Samuel, capítulo de número 16, verso 5, em diante, me acompanhe, por favor. Olha o texto. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de quem? Da casa de Saul. É um benjamita aqui. Saiu da casa de Saul, cujo nome era Simei. Mas pastor, não é Cush, calma. Mas a gente está no caminho, é investigação, demora um pouquinho. Filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Passe para o verso 6. Olha como Davi era querido por essa família. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial, homem de Satanás. Verso 8: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Está ficando mais claro, tá? O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão, este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Perceba que eles não estavam muito satisfeitos com Davi. No momento em que Davi acabara de ter perdido o trono,
um destes homens sai e começa a acusá-lo e ameaçá-lo. Veja a reação de um dos soldados de Davi a essa maldição ou ameaça aqui do rapaz. Eu estou no verso 9, pule para lá. O que é que ele diz? Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Ele está dizendo mais ou menos assim: o senhor vai deixar que esse Zé Mané, linguagem da gente, né? Que esse Zé Mané, esse cão morto, fica amaldiçoando o senhor dessa maneira? O senhor vai deixar? Então ele se oferece para resolver a situação fácil. Veja no verso 9, a gente está continuando. Ele diz assim, na parte B: deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Davi estava bem acompanhado ou não? De vez em quando é bom a gente ter um assim do lado, né? Ninguém mexe com a gente. Eu arranco a cabeça desse miserável aí. O senhor permite? Está tudo ok? O senhor não tem objeção? Ou seja, Davi poderia dizer assim: me esculhambou, falou, vai lá. Davi só precisava fazer um legal para ele. Ele ia lá, arrancava a cabeça do cão morto do Simei. Mas observa a resposta de Davi no verso 10, olha o que ele diz: respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. Veja que benjamita, a família de Saul está toda envolvida aqui no assunto. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Davi está dizendo assim: se foi Deus que mandou, o que você vai fazer, meu filho? Arranca a cabeça dele, não vai resolver o problema algum se for de Deus. Se não for, Deus pode transformar essa maldição em bênção. Mas observe, prossiga no texto, eu agora estou no verso 13, olha o que ele diz: prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, também Simei, ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Tem caba mais chato. Era corajoso também o rapaz, né? Porque depois do soldado de Davi falar o que falou, ela ainda jogava pedra e jogava terra. Miserável, né? Irmãos, agora amarra com o tema lá do Salmo de número 107, ou Salmo 7. Talvez as palavras do Cuxi lá, personagem do Salmo 7, foi neste mesmo momento das palavras de Simei. Aqui é pura especulação de nossa parte. Mas a pergunta é: quais foram as palavras de Cuxi? Do que foi que Cuxi acusou Davi? Agora eu peço que você volte lá para o Salmo de número 7. O que foi que ele acusou Davi? Volte para o Salmo 7, agora a partir do verso número 3. Veja que Davi está orando e dizendo assim, verso 3: Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, ele está dizendo assim: se há nas minhas mãos iniquidade, se realmente eu fiz o que estão me culpando aqui, presta atenção na acusação, verso 4: se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então qual era a acusação que Davi estava sofrendo nesse período? Provavelmente a acusação de ter traído um amigo que em tese era seu aliado. Se a acusação vem dos filhos de Benjamim, e lembra que lá tem uma palavra que dizia assim: ao qual usurpaste o reino. Então o ponto aqui a acusação é que o que Simei falou lá, que Davi usurpou o reino e traiu Saul. Essa provavelmente era a acusação de Cuxi. E aí interessante, porque não precisa nem você voltar lá, mas é o que estava lá. O Senhor amaldiçoando, diz Simei, verso 8: Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Você traiu Saul, você tomou o reino de Saul. Então agora que seu filho deu o golpe de estado e tomou o reino de você, é Deus dando a paga do que você fez antes com Saul. A ideia deles é exatamente essa: Deus está pagando na mesma moeda o que você fez.
Você está colhendo, Davi, o que você plantou. Eles estavam associando a situação real da traição exatamente como uma paga de Deus por aquilo que ele fez com Saul. Por isso que aqui, a tradução do versículo número 4, na parte B, ele diz assim: eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Ou seja, eu estou sendo acusado de dar o golpe, de roubar o trono. Eu que poupei a vida de Saul enquanto ele queria me matar. E você lembra que em algumas ocasiões Saul estava dormindo, Davi chegou lá, se deparou com Saul e teve a oportunidade de matar Saul, coisa esta que se fosse o contrário, Davi estava morto. Davi vai lá, tira com a faca um pedaço do tecido da roupa de Saul e deixa muito claro: se eu quisesse lhe matar, eu tinha lhe matado, eu não lhe matei porque não quis. É o verso 4, por isso que ele diz: eu que poupei, que sem razão, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Eu poupei ele enquanto ele me oprimia. Como que eu queria dar um golpe de estado aqui nele? Assim sendo, pensando nisso, irmãos, a pergunta que nos surge é: o que fazer quando nos sentimos acusados injustamente? Esse é o ponto do salmo aqui, o enredo do salmo. O que fazer quando nós nos sentimos acusados falsamente? Eu não sei se Geó lembra, mas faz muito tempo isso. Teve um caso de Geovana, esposa do nosso irmão Diego, em que tinha um palavrão no Facebook dela. Não sei se Geó lembra desse caso, apareceu um palavrão e todo mundo estranhou o que aconteceu com Geovana. Até que nos informaram depois que haviam utilizado, hackearam lá o Facebook de Geovana e realmente não havia sido Geó a autora do palavrão. Mas aí, para você se explicar, quem conhecia Geovana sabia que alguma coisa grave estava acontecendo, ou certamente não era ela. Mas o que fazer em situações assim? Eu penso que esse salmo nos ajuda quando você se sentir injustamente tratado ou falsas acusações jogarem contra você. Esse salmo deve ser um lembrete para você perceber como Davi agiu quando foi tratado injustamente. Quais foram as suas atitudes? Quais foram os seus pensamentos? Como ele lidou com a acusação injusta? É hoje no Globo Repórter da Congregacional Zona Sul. Primeira atitude, veja. Primeira atitude, ele recorre à misericórdia de Deus. Ele sempre retorna ao mesmo ponto, para que Deus em sua misericórdia restaure sua honra. Eu vou seguir as divisões que um homem chamado Alan Harman, ele faz aqui, porque ele enfatiza uma coisa. Ele enfatiza que tudo gira em torno de Deus. Perceba que é exatamente isso que acontece aqui. Então, os pontos que a gente vai utilizar, não confunda as atitudes com os pontos. Serão 5 atitudes, 4 pontos. Então, a primeira atitude de Davi é recorrer à misericórdia de Deus. E qual é o primeiro ponto? É que Deus é um refúgio seguro. Se não, veja, eu estou no verso 1, e agora destrava tudo, vê se não vai ser assim. Verso número 1, ele diz assim: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Se você perceber, vai ficar mais claro adiante, que Davi já deixa claro que existem muitos inimigos. Há uma forte ênfase aqui nas palavras iniciais. Quando ele diz assim, Senhor, Deus meu, em ti me refugio, ou em outras traduções, Senhor, Deus meu, em ti confio, porque poderia ser exatamente isso aqui, O verbo no hebraico aqui, o verbo está no passado, desse modo, se for literalmente traduzido, a tradução é essa que você está vendo aí no Data Show. Em ti tenho me refugiado, em ti tenho confiado, ou seja, o autor está denotando aqui ato contínuo. Então Davi está dizendo assim, olha, Senhor, tu tens sido o meu refúgio. Mas tu tens sido o meu refúgio, implica dizer que o Senhor não tem sido o meu refúgio tão somente agora, quando o problema estourou. Eu sempre tenho me refugiado em ti, porque tu tens sido sempre o meu refúgio. Eu não estou pedindo socorro agora, tu tens sido sempre o meu refúgio. Eu tenho buscado o socorro do Senhor em todo o tempo. João Calvino, que é um teólogo francês, ele diz uma coisa muito interessante nesse verso. Ele diz assim, essa é a genuína prova da nossa fé. Quando sendo visitados pela adversidade, nós, escute, perseveramos em exercitar a nossa esperança em Deus. Nós já confiamos em Deus e esse é o momento de exercício maior ainda da nossa confiança em Deus. Em seguida vem o pedido, tá aí, verso número 1 ainda e verso número 2. Veja o que ele diz, olha lá.
Salva-me, Senhor, salva-me melhor, de todos os que me perseguem, livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Observe, meus irmãos, Davi está dando importância, sim, ao que os homens estão falando acerca dele. Isso aqui é bem interessante da gente pensar. Muitas pessoas parecem não se importar se porventura estão falando de você aí. Muitas vezes elas estão nem aí, como se isso não importasse. Nós temos um homem aqui que está sim preocupado com a sua imagem perante o mundo, e ele está aqui tentando defender a sua honra, porém, mais do que defender a sua própria honra, ele pede que Deus defenda a sua honra. Ele percebe que aquelas acusações que ele está recebendo são, olha o animal que ele usa aqui, leões. Ele está dizendo assim, Senhor, essas acusações que eu estou recebendo aqui são como leões, ou seja, ele não está aqui minimizando isso, ele percebe que esse tipo de ação é grave, que essas acusações são sérias, na verdade, elas são muito sérias a ponto dele rogar para que Deus não permita que isso continue, porque isso é sério demais, está mexendo com a sua honra, está mexendo com a sua integridade, isso a gente não pode fechar os olhos, por isso ele pede socorro àquele que pode realmente socorrê-lo. Ele quer que a sua honra seja restaurada diante das pessoas. Portanto, escute, não é errado se preocupar com o que os outros pensam de nós. Muitos cristãos vivem, agem sem se preocupar, mas é o nosso testemunho perante o mundo que está em jogo. Você sabe muito bem que quando nós somos chamados de cristãos, nós estamos exatamente levando o nome de Cristo no nosso nome, ou na nossa pessoa. O nome de Cristo está no nosso nome, então é importante demais sim cuidar para que a nossa honra não seja esmagada, porque atrelada ao nosso nome está o nome do Senhor que nós servimos. Então, se o nosso nome é colocado em xeque, se é colocado em dúvida, se a nossa integridade está em jogo, junto com a nossa integridade está a integridade do Deus que nós servimos, como assim que nós podemos ou devemos concordar com certo tipo de acusação? Se é o nome do próprio Deus que nós servimos que está em jogo, a nossa integridade denota a integridade de Deus, a nossa seriedade denota a seriedade de Deus, a nossa confiança denota a confiança de Deus. Nós mostramos Deus para as pessoas. À medida que nós vendemos uma imagem ruim de Deus, nós estamos desonrando o Deus que nós servimos, porque isso implica num mau testemunho, e isso implica em escândalos para o Evangelho, por isso que ele está preocupado aqui com o que estão falando acerca dele. Senhor, tem misericórdia, é o meu nome que está em jogo, mas cá para nós é o teu também que está, porque o teu está atrelado ao meu. Por isso que nós devíamos ter muito zelo pelas atitudes que temos, especialmente quando estamos fora da igreja, porque carregamos esse nome na nossa RG. Nós carregamos o nome de Cristo, de Deus. Nós deveríamos ter muito cuidado com os nossos negócios, nós deveríamos ter muito cuidado com as nossas palavras, nós deveríamos ter muito cuidado com a nossa conduta, nós deveríamos pensar muito bem se aquilo que fazemos honra ou desonra o nome que nós carregamos. Isso deveria ser algo que perturbasse o nosso coração, à medida que nós fôssemos agir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, seja qual for a profissão, seja qual for a academia que você está, seja qual for o curso que você cursa, seja qual for a família que você esteja inserido, você deveria estar perturbado sempre que fosse fazer algo que desonrasse o nome que você carrega no peito. Isto posto, em segundo lugar, Davi faz um desafio. Já falamos que Deus é um refúgio seguro, e Davi diz: Senhor, não só agora, mas sempre eu estou me refugiando em Ti. A primeira atitude é: Senhor, tem misericórdia, tenha misericórdia. Segundo lugar, tanto atitude como ponto, é que Deus é um defensor justo, e a segunda atitude de Davi é estar disposto a sofrer as consequências de suas atitudes, se realmente ele fez do que está sendo acusado. Chama a sua atenção, verso 3 a 5, ele diz assim: Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezine no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Ele está dizendo: eu pago o preço se eu fiz o que estão me acusando.
Ele se oferece aqui a suportar o mais severo castigo, caso ele não seja inocente no que tange às acusações que estão sendo feitas. Simplesmente ele está dizendo: disto que estão me acusando, eu não fiz, e se eu fiz, eu estou disposto a pagar aqui. Isso me faz lembrar Provérbios capítulo 28, verso 1. Provérbios, Salomão escreve dizendo assim: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Shakespeare, famoso escritor lá inglês, certa vez escreveu assim, a suspeita sempre persegue a consciência culpada, o ladrão vê em cada sombra um policial. Consciência culpada. Outra coisa que faz parte de uma atitude honrada é exatamente isso que Davi está fazendo. Eu assumo os meus erros e estou disposto a pagar se for necessário. Veja ainda mais a confiança de Davi. Chama a sua atenção para o verso 5 uma vez mais, por favor. Ele diz assim, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Se você perceber, há algo profundo aqui, irmãos, presta atenção. Há uma gradação aqui, uma mudança progressiva. Se não, veja, verso 5, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. A ideia do inimigo aqui perseguindo alguém e alcançando, no caso aqui Davi. E via de regra, quando o inimigo persegue alguém e o alcança, era para isso aqui, continuação do verso 5, espezinhe no chão a minha vida, ou seja, é morte na certa. E depois disso, arraste no pó a minha glória, arruíne a minha reputação junto. Faça o serviço completo. Eu estou totalmente disposto a sofrer as consequências. Mas terceira atitude, ele coloca essa situação nas mãos de Deus. É mais ou menos assim, transferir para Deus aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, é como papel picado, não tem aquela história, né? Uma notícia falsa, alguma coisa desse tipo, é como papel picado, você joga de cima de um prédio, para você juntar agora é quase que impossível. Senhor, eu não tenho mais o que fazer agora, eu preciso cada vez mais que o Senhor tenha misericórdia. Eu estou colocando nas tuas mãos, faz com que a justiça seja feita nessa situação. E veja o que ele diz a partir do verso 6, olha o que ele diz a partir do verso 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. A expressão aqui, levanta-te, é óbvio, tomada em um sentido figurado. Por que se aplica a Deus aqui? Levanta-te, Senhor. Porque enquanto o tempo passa e Deus não nos socorre, nós somos tentados a acreditar ou achar que Deus está adormecido. Que não é possível que diante desse fato, dessa situação em que eu estou inserido, em que Deus diz ser meu Pai, meu Senhor, o governador de todas essas coisas, é impossível acreditar que Ele não está enxergando, ou que melhor, que Ele está enxergando e não intervém nessa situação. É inacreditável, portanto só é possível que Deus esteja adormecido. Ou Deus está deitado, levanta-te, Senhor. Essa é a imagem aqui que Davi está trazendo. Tal como outra palavra aqui no fim do verso 3, desperta-te. Levanta-te, desperta-te. Não é possível que o Senhor esteja vendo esse filme de terror aqui na minha vida e simplesmente está inerte. Só é possível se o Senhor realmente está dormindo, se o Senhor não foi despertado. Mas preste atenção, volto no verso 7. Olha o que ele diz: reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. Ele está dizendo assim, que os povos contemplem a tua justiça, e a justiça do teu servo aqui, que sou eu, que estou sendo acusado de maneira injusta. Que os povos vejam a minha inocência, porque ver a minha inocência é perceber que eu sou um servo teu e que ajo com justiça, e nisso eu espelho o Senhor da minha vida. Pule para o verso 8. Senhor, julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Veja, ele chama a intervenção de Deus, ele clama ao justo juiz para fazer isso. Eu me coloco diante de Deus para ser julgado pelo Senhor.
Observe que esse ato que nós falamos dele, de colocar nas mãos de Deus essa situação, tem uma firme confiança de que no fim das contas, Deus fará justiça. No fim das contas, o Senhor fará justiça em toda essa situação. Veremos como ele descreve essa certeza de que Deus está agindo no verso 11. Mas pule para o verso 9, olha o que ele diz aqui, é bem interessante, ele diz assim: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Ou seja, que a malícia daqueles que me acusam desapareçam, que chegue ao fim. Olha o que é uma boa consciência, parte B do verso 9, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Por favor, dá um pulinho aqui, está no livro de Salmos também, nesse salmo aqui, você conhece esse salmo, Salmo 139, dá um salto lá comigo. Ele se apresenta confiante diante de Deus, ele aqui faz algo que vai além. Salmo 139, ele não está apenas no discurso aqui preocupado com aquilo que é externo, mas perceba que ele está preocupado não apenas com o que aparece para as pessoas, mas também na sua conduta secreta lá dentro da sua casa, dentro do seu palácio. Ele sabe que Deus sonda os corações. Por quê? Porque sabe quem escreveu o Salmo 139? Foi Davi também. Veja o que ele disse, Salmo 139, verso 1, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Verso 4, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. É para esse ser aqui que Davi está dizendo assim: eu sei que ele sonda mente e coração, e antes mesmo de eu falar alguma coisa, ele já sabe o que será falado. Pois bem, é a ele que eu estou dizendo: sonda-me, Senhor, o coração, sonde o meu coração, Senhor, porque eu tenho certeza que tu farás aquilo que é justo diante daquilo que eu não posso esconder, porque luz e trevas para ti são a mesma coisa. Verso número 10, ele diz assim, estou no Salmo 7, Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Davi está relembrando algumas verdades aqui da sua fé. Ele está dizendo: eu me sinto perfeitamente salvo sob a proteção divina, ele é o meu escudo. Pule para o nosso terceiro ponto. Deus é um salvador infalível. Já vimos que ele é um refúgio seguro, acabamos de ver que ele é um defensor justo, e agora você verá que Deus é um salvador infalível. Tudo isso está no coração de Davi. Verso de número 11, veja o que diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Meus irmãos, uma das primeiras coisas que é interessante a gente perceber nesse verso 11, e eu queria que você prestasse bem atenção nisso, é que Deus faz distinção entre os ímpios e os verdadeiros cristãos. É que Deus faz distinção entre os perversos e os seus homens. E é interessante também, porque muitas vezes nós ficamos a nos perguntar: por que Deus muitas vezes não intervém de forma imediata em muitos casos nesse mundo cheio de injustiça, nesse mundo cheio de coisas erradas? Por que Deus não intervém? Pedro nos ajuda dizendo que Deus, por conta da sua longanimidade, sua longa paciência, faz com que o homem possa, ainda por conta dos seus pecados, permanecer aqui vivendo, para que se arrependa dos seus erros e possa encontrar o seu Salvador Jesus Cristo. Deus permite, porque senão nem você e eu estaríamos aqui numa noite como essa, se Deus de imediato exterminasse aqueles que assim pecassem. Embora ele tenha dito: o salário do pecado é a morte.
Mas preste bem atenção. Quando eu li esse texto, eu tinha muita dificuldade com ele, porque eu sempre enxergava um Deus, Lafite, meio mal-humorado. Deus que sente indignação todos os dias. Eu quero compartilhar uma coisa que, para mim, o Paul Washer foi quem melhor traduziu esse sentimento para mim do verso número 11. Me permita usar essa imagem aqui. É uma imagem antiga, mas é porque eu gostaria que esse casal reatasse o relacionamento, né? Mas eu vejo que não tem mais jeito. Mas pense no Jornal Nacional. Jornal Nacional. Ou jornal qualquer, Zé Cláudio. Qualquer um que você possa imaginar. Aquele mais filme de terror, que alguns até dizem, né? Se apertar a mão um pouquinho, escorria sangue da tela da televisão da gente. O mais cruel, o que não tem pudor nenhum de falar de algumas coisas, como assassinato, abuso e por aí vai. Eu, tanto quanto você, ficamos indignados com a violência, com a desonestidade das pessoas, com as atitudes das pessoas, mas a pergunta, e aí usando as palavras do Paul Washer, é: quanto um telejornal como o Jornal Nacional ou qualquer outro que você está pensando, quanto que um jornal é capaz de retratar em absoluto tudo que acontece de ruim nesse mundo? Quanto? Você acha que um jornal é capaz de retratar em quantos por cento absolutamente tudo de mal que acontece nesse mundo? Arrisca aí. 1%? É muito, né? Eu estou falando que o Jornal Nacional, ele teria que abranger toda coisa ruim que acontece no mundo. Na Rússia, na China, né? No Brasil, na Argentina, na Colômbia, no Equador, que mataram o candidato a presidente, na Rússia, na Ucrânia, todas as quebras de lei. Quanto um jornal é capaz? 1%? 0,1%? Presta atenção agora nisso. Deus, Ele vê todas as coisas. Deus vê o estupro que não foi noticiado e que talvez ninguém saiba. Deus vê o homicídio que não foi ao jornal, mas que ocorreu. Deus vê a criança que foi abusada, molestada, que talvez só alguém saberá depois de tanto tempo, quando a criança disser, ou nem sempre diz, e pode ficar no anonimato a questão. Deus vê toda traição que não foi descoberta. Deus vê os maus tratos que acontecem com todos os idosos espalhados pela face da terra. Deus vê todas os abusos que foram feitos com crianças. Deus vê todos os roubos que são realizados nesse planeta Terra. Deus vê todos os desvios de verba que fazem com que não chegue verba, por exemplo, para hospital, segurança, moradia, saneamento básico, para as pessoas que precisam, para a educação. Deus vê todas as injustiças que talvez eu e você não vemos. Deus vê todas as maldades e mentiras do dia a dia de cada pessoa que está habitando a face da terra. Deus vê todas essas coisas. Agora aplica o verso 11. Como é que Deus veria então tudo isso? Aí faz sentido o verso 11. Deus é justo juiz e o tempo todo as leis estão sendo quebradas. Deus é justo juiz. Aí ele diz, Deus que sente indignação todos os dias, ou seja, porque todos os dias tem coisa ruim acontecendo e muitas, se você está levando em consideração só Campina, imagina o mundo todo. Se eu e você sentimos indignação com o que vemos, imagine se víssemos tudo o que realmente acontece. Deus então está indignado com essas coisas que acontecem nesse mundo. E o ponto crucial aqui, é que Deus não faz de conta que não vê, como se Deus estivesse assim, por a gente não ver muitas intervenções diretas de Deus, não é como se Deus estivesse meio que assim, não, essa eu vi, essa eu não vi, vou fazer de conta que não vi.
Não é nada disso, o verso número 11 está deixando muito claro. A pergunta é, esse Deus que é justo juiz e que vê todas essas mazelas, essas maldades, essas injustiças, esses pecados que acontecem no mundo, inclusive feitos por mim e por você, o que é que acontece? O que é que Deus há de fazer? É o versículo 12 que traz a resposta. Presta atenção no versículo número 12. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, ou seja, Deus está indignado, Ele é paciente, mas a sua paciência não durará para sempre. Ele está dizendo, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Você está percebendo a imagem aqui? Como é que a gente faz quando a faca, a espada, vou usar a faca, né? Está meio cega, Ricardinho, lá no açougue lá, São Carlos, o que é que faz? É assim, ó. É isso que está acontecendo. Deus está assim, ó, indignado com tudo que está acontecendo e está fazendo só isso, ó. Essa é a cena do verso 11 e 12, Deus indignado e a espada a cada maldade realizada, inclusive por você e por mim, se não estamos no que Ele estabelece aqui, se não houver conversão, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. O tempo todo Deus está afiando a sua espada com as maldades que estão sendo realizadas aqui. Mas diz mais o texto, se não observe, ele está estou no verso 12 e 13 aqui, veja. Já armou o arco, tem-no pronto, verso 13, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. O que o arqueiro faz? Você já viu um arqueiro? Ele bota as setas e puxa. Quando ele faz isso, é o que ele está dizendo aqui no verso 12, já armou o arco, tem-no pronto. O pronto é o quê? Quando ele puxou e já está aqui, ó, com a mira certa, está pronto, é só soltar. E veja o que tem aqui, as suas setas são inflamadas, está pronto, é só ele soltar as setas. Queridão, deixa eu dizer uma coisa para você, você está correndo um risco tão grande, sem conversão, a faca está afiadíssima, para fazer o que o soldado de Davi queria fazer com o Simei lá. Está afiadinha, tocou e você acabou. Se ele soltar a seta, que já está pronta, você está encrencado em chamas, porque as setas são inflamadas. É exatamente essa descrição que ele está fazendo aqui. Coisa interessante é que Davi, ao dizer isso, Davi confia na justiça final de Deus. Davi está dizendo assim, eu sei, se hoje Deus não intervir e fizer justiça nessa minha situação, um dia Deus fará justiça. Mas justiça será feita, porque Ele vê tudo o que está acontecendo e não está fazendo de conta que não vê. A justiça que acontece aqui agora acontece, mas nem sempre. Mas acontece. Mas a nossa confiança é na justiça final. Deus fará justiça um dia. Essa é a quarta atitude que quem está sendo acusado falsamente deve relembrar no seu coração. Confiar na justiça final de Deus. Em tese, se eu pudesse traduzir na linguagem de hoje, o verso 12 e 13, seria mais ou menos assim, o que é seu está guardado. Basicamente seria isso, que é seu está guardado. Deus um dia retribuirá os perversos com as suas obras, e a descrição da perversidade dos homens, ela está aí no verso 14, por favor me acompanhe, a gente já está caminhando para o fim. 14, verso 14 diz assim, eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Veja que ele compara aqui a uma mulher dando à luz, mas o que nasce dela não é um bebê, o que nasce dessa pessoa aqui é, parte B do verso 14, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. O ímpio do seu ser só gera mentira e malícia.
É isso que ele está dizendo aqui. Como é que você identifica o ímpio? Malícia e mentira aparece. Ele sempre gera essas duas coisas. Faz parte do cotidiano, da geração dessas pessoas. É isso, malícia e mentira. Mas observe, ele não perde por esperar. Veja o verso 15, ele diz assim, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Aqui basicamente é aquele ditado popular, o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu certa vez estava vendo essa imagem e achei bem interessante. Eu acho que basicamente resume o verso de número 15 aqui. Não sei se você já viu essa chargezinha, ela dizia assim, o marido e a mulher está lá trabalhando, né? Ele diz, Zeca, telefone para você. Aí ela diz, fala que eu estou em reunião com o chefe. Aí o rapaz responde, ele está em reunião, ou ela está em reunião com o Senhor. Toda a maldade do perverso volta para ele. Mais cedo ou mais tarde, a justiça será feita, porque a justiça divina nunca falha. Você sempre escutou isso, e essa é uma das mais profundas verdades da vida. E aqui eu penso que você e eu temos uma lição preciosa. É que não precisa você pagar mal com mal. Essas pessoas que fizeram mal já receberão o pagamento da maldade com maldade. Sabe por quê? Porque isso é uma promessa do próprio Deus, é Deus que promete isso. E diz, verso 16, ele diz assim, a sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira dessa sua violência. Mioleira aqui é miolos mesmo, miolo mesmo. Davi confia na justiça de Deus. E em último lugar, irmãos, a gente passa para o nosso quarto e último ponto, e a nossa última atitude aqui de Davi. Davi chega à conclusão que Deus é digno de louvor. Lembra as 3 anteriores? Primeiro, verso 1 a 2, que Deus é um refúgio seguro. Verso número 3 a 9, que Deus é um defensor justo. Do verso número 10 a 16, que Deus é um salvador infalível. E agora Davi diz que Deus é digno de louvor. Se não, veja, verso 17, ele diz assim, eu porém renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. É assim que Davi termina muito dos seus salmos aqui no salmo número 3 a salmo de número 7. Veja que coisa linda, presta atenção numa coisa linda que Davi está dizendo aqui. Mesmo sem ver a situação transformada, mesmo sem ter a resposta da sua petição para a sua queixa, Davi glorifica a Deus. Então eu posso dizer que ele glorifica a Deus pela fé. Essa é a minha última atitude em momentos assim. Eu devo glorificar a Deus pela fé, mesmo que eu não esteja vendo absolutamente nada que esteja mudado, mesmo depois de eu fazer orações para que Ele transforme, eu o louvo pela confiança nele. Eu quero finalizar com 3 lições, a minha meditação dessa noite, e a primeira delas é concernente ao Evangelho. Primeira lição dessa noite é que se o homem não se arrepender dos seus pecados, seu fim será trágico. Lembra da cena? Verso 11, Deus é um justo juiz. Deus estabeleceu leis, e por Ele ser o justo juiz, Ele não deixará passar em branco alguém que quebrar suas leis. Deixa eu refrescar sua memória aqui com o decálogo. Veja, Êxodo capítulo número 20, verso 3, primeiro mandamento, lembre, ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Geralmente a gente pensa em outros deuses como se fosse tão somente as imagens de escultura. Ledo engano que é só isso. Dinheiro pode ser um Deus para você, e você sacrifica tudo em prol de ganhar mais dinheiro. Fama pode ser um ídolo para você, trabalho pode se tornar um ídolo para você, outros seres humanos pode ser um ídolo para você, um Deus para você, são deuses para muitos, por isso que eles matam pessoas por eles. Segundo mandamento ele diz, não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Terceiro mandamento, o que ele diz?
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E aqui, preste atenção, terceiro mandamento não é meramente dizer assim, Deus, Jesus, de maneira qualquer, é também, mas a ideia de não usar o nome do Senhor teu Deus em vão, tem tudo a ver com o Salmo 7, sabe por quê? Porque a ideia de usar o nome do Senhor nosso Deus em vão, é você agir de maneira contrária ao que o seu Deus é, e como Ele age. É você viver o exato oposto do que Ele quer que você viva, você está levando em vão o nome dEle, que você carrega. Então Ele está dizendo assim, olha, você não deve fazer isso. Quarto, Ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A gente guarda o domingo, exatamente porque o Novo Testamento, por causa da ressurreição de Jesus, inauguração da nova aliança, a igreja do Senhor cultuava no domingo. Esse é o dia que nós devemos guardar. O único mandamento que é mudado aqui no Novo Testamento é exatamente o quarto. Mas venha para o quinto. Quantos de nós já desonramos pai e mãe? Quantos desprezam seus pais como se fossem objetos inúteis? Sexto mandamento, ele diz, não matarás ou não assassinarás. Muitos cometem isso hoje. Uma das formas de cometer é exatamente o que a gente viu no Salmo 7. Você pode matar alguém, não pegando meramente um revólver ou uma arma branca e assassinando aquela pessoa. Mas Tiago diz que nós podemos assassinar alguém quando assassinamos a sua reputação, quando manchamos a sua honra. É isso que Tiago diz. Por isso que ele diz, cuidado com a língua. Caluniar alguém, denegrir a imagem e honra de alguém é você matá-lo, é você quebrar o sexto mandamento. O sétimo, ele diz que nós não deveríamos adulterar, mas lembre que Jesus aprofundou esse mandamento. Ele diz que nos pensamentos impuros nós já adulteramos. O oitavo mandamento, ele diz, não furtarás. Roubo, desvio. Nono mandamento, não dirás falso testemunho, a tão famosa mentira. Décimo mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Quantos de nós não estamos satisfeitos com o que temos e cobiçamos o que é dos outros a ponto de roubar? São muitos. O que é que isso tem a ver? Verso 11 do Salmo 7, Deus que sente indignação todos os dias, porque todos os dias esses homens quebram a sua lei. Olha que texto forte esse daqui, presta atenção. Olha Romanos capítulo 2, verso 5. Olha que texto é esse aqui, ó. Ele diz assim, mas segundo a tua dureza, ou seja, você já escutou essa mensagem já várias vezes. Quantas vezes alguém diz para você, se arrependa dos seus pecados, esse caminho que você está trilhando é perdição, você vai acabar no inferno, você vai ser condenado por Deus, Deus vai punir no fim dessa história. Quantas vezes você já escutou essa mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus, que se você não se converter, se você não se arrepender, se você não depositar fé em Jesus, você está perdido. Quantas vezes você já escutou? E quantas vezes você saiu da mesma forma, sem qualquer constrangimento, sem ser persuadido dessa verdade? Da mesma forma que entrou, saiu. É como se as palavras não mexessem com o seu brio, não transformassem a sua volição, sua vontade. Você começa, entra e sai da mesma forma. É para você que esse texto está dizendo assim, ó, mas segundo a tua dureza. Sabe como é o seu coração? É isso aqui que ele está dizendo, ó, é coração impenitente, ou seja, impenitente é alguém obstinado, é alguém que está firmemente andando e não vai mudar a forma de andar. Aí ele diz, acumulas, ou seja, há uma poupança sua, celestial. Todas essas quebras de lei, primeiro mandamento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo, você tem uma conta bancária, e toda vez que você está quebrando a lei de Deus, vai lá um saldo sendo aumentado. Por isso ele diz assim, ó, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Faca afiada, arco e flecha flamejante pronta. Um dia a faca corta, a flecha sai. Mas qual é a boa notícia? A faca ainda não desceu na sua vida, nem a flecha foi solta das mãos do justo juiz. Arrependa-se.
Deus está nos dando ainda oportunidades de converter-se dos caminhos errados que temos trilhado. Se a coisa continuar, nós já vimos o que vai acontecer. Só existe uma maneira de você sair desse dia do juízo. É o que diz João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, coração duro, obstinado, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deixa eu apresentar minhas duas últimas lições. Segunda lição: caso não tenha certeza de algo, nunca acuse ninguém, porque muitas acusações que saem da nossa boca, quando falsas, elas causam muito sofrimento nas pessoas. Uma falsa acusação é capaz de destruir uma vida. Portanto, cuidado com as falsas acusações. Não levante falso testemunho. Esse é um mandamento do Senhor. Uma palavra irônica, uma palavra dúbia pode trazer muitos prejuízos. Por isso que eu quero dizer a você: cuidado com a língua. Segura essa bichinha aí que ela é danada. Cuidado. Tenha temor em transmitir uma informação que você recebeu, sem que antes tenha certeza que de fato é uma verdade aquilo lá. Terceira e última lição: se você estiver sendo acusado falsamente, confie na misericordiosa justiça de Deus sobre a sua vida. Se isso acontecer com você, confie que seu Deus é misericordioso e Ele há de fazer justiça. Alguém já disse, se eu não me engano foi Platão, que disse que não existe travesseiro mais confortável do que uma consciência tranquila. Lembre-se, quais são as atitudes que você deve ter? Essas aí, ó. Se refugiar na misericórdia. Está disposto a sofrer as consequências dos nossos atos. Transferir para Deus aquilo que não podemos fazer. Confiar na justiça final de Deus e glorificar o Senhor pela fé. Sem esquecer-se que Deus é um refúgio seguro, um defensor justo, um salvador infalível e que Ele é digno de todo louvor. Deixa eu encerrar contando uma história que certa vez eu escutei, li. É de uma antiga lenda, lá da Idade Média, onde diz que uma pessoa que era muito influente numa cidade, ela assassinou uma mulher e fez com que a culpa pudesse recair sobre outra pessoa. O inocente, acusado por essa pessoa influente, foi levado a julgamento e evidentemente era certo que ele seria condenado à morte. Todos sabiam que aquele homem era inocente e que aquele julgamento era uma pura farsa. Ao perceber que o público que estava ali no julgamento, foi a júri popular, poderia se revoltar e se levantar a favor do réu, o juiz propôs ao acusado uma chance dele provar que era inocente. E a história conta que aquele homem ou aquele juiz propôs ao acusado que, valendo-se do fato de que o juiz sabia que aquele homem era muito religioso, o juiz disse as seguintes palavras: meu amigo, eu sei que você é muito religioso, eu vou escrever num papel a palavra culpado e num outro papel a palavra inocente. Eu vou dobrá-los, colocá-los aqui sobre a mesa. Você escolherá um deles e caso você seja realmente inocente, o seu Deus fará com que você pegue o papel certo. Porém, o juiz que estava envolvido naquela farsa, ele pega um papel, sem que ninguém visse, e escreveu culpado, dobrou. Veio para o outro papel e escreveu a mesma palavra, culpado, e dobrou o papel. Coloca sobre a mesa e simplesmente deixa aquele homem escolher. O pobre rapaz angustiado, naquele momento, silenciosamente, baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e diz: Senhor, me dá sabedoria. O que é que eu vou fazer numa hora dessa? Presumindo talvez alguma sabotagem naquela situação. Levanta a cabeça, abre os olhos, dirige-se à mesa onde estavam os papéis.
Ele pega os 2 papéis, apalpa os papéis, um deles ele coloca de volta sobre a mesa, e o outro papel, surpreendentemente, ele coloca na boca, mastiga e engole. O juiz fica confuso, assim como você está aí me olhando com a cara assustada, e pergunta àquele rapaz: ô homem, o que é que você fez? Por que você comeu o papel? Aquele rapaz responde: o papel que eu comi, sendo um homem religioso, como o Senhor mesmo disse que eu era, eu penso ter sido uma orientação de Deus. Portanto, a minha sentença deverá ser o oposto do que está escrito no papel que ficou sobre a mesa. Deus é justo, e uma hora ou outra Ele fará justiça, e os seus filhos sempre serão os beneficiados. A pergunta mais séria que precisa de uma resposta é: você é filho dele? Só saia daqui nessa noite convicto de que assim o é. Baixe sua cabeça, oremos o Senhor. Bendito Deus, louvamos o teu nome, te agradecemos porque, como justo juiz que és, não deixarias de fazer justiça em nenhum aspecto. Justiça final, já dissestes que farias. Vimos uma descrição muito clara dessa realidade. Aos que aqui se encontram nessa noite, que ainda não têm certeza da filiação com o Senhor, saiam daqui persuadidos de que precisam se arrepender e se converter. Se não, a faca está afiada, a espada está afiada, o arco está pronto, as setas são inflamáveis. Nossa vida denuncia de quem de fato somos. Oh, Deus bendito, não permita que aqui continuem a existir corações duros, impenitentes, obstinados, no que tange a um caminho de perdição. Mas dá-nos a certeza de que estamos em Cristo, e com Cristo a justiça sempre será satisfeita. Nas circunstâncias em que aqui padecemos nesse mundo de injustiça, ou também no que concerne à justiça final, no que tange aos nossos pecados. Aqueles que são teus filhos gozam, desfrutam da doce esperança que serão assistidos nas injustiças daqui, bem como estarão livres do julgamento de lá. Aplica a tua palavra nos corações presentes e dá-nos a graça de louvar-te pelo que em nossa vida fizestes. Para a glória tua, alegria nossa em Cristo, assim te oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu queria